Boa noite a todos. Maria Moraes, do canal Estudo do Livro de Urântia. Hoje vamos terminar o subdocumento 6, a primazia do Pai, do documento 3, os atributos de Deus. Então vamos lá. Com o altruísmo divino e uma consumada generosidade, o Pai Universal despoja-se da autoridade e delega o poder, mas ainda assim permanece primordial. A sua mão repousa sobre a poderosa alavanca das circunstâncias nos domínios universais. O Pai delega tudo o que os seus filhos podem fazer, o Pai delega, e ele fica prisioneiro no paraíso. A área de trabalho dele é o paraíso Avona. Por isso ele delega tudo aos seus filhos, o que eles podem executar na sua obra. Ele reservou a si todas as decisões finais e de forma infalível maneja o cetro todo-poderoso do veto do seu propósito eterno. Com uma autoridade indiscutível sobre o bem-estar e o destino da imensa criação que sempre gira em um círculo ascendente. A soberania de Deus é ilimitada. É o fato fundamental em toda a criação. O universo não era inevitável. O universo não é um acidente, nem existe por si próprio. O universo é uma obra de criação e, portanto, está totalmente sujeito à vontade do Criador. A vontade de Deus é a verdade divina e o amor vivo. Por conseguinte, as criações dos universos evolucionários em perfeccionamento são caracterizadas pela bondade, a proximidade da divindade e pela maldade potencial, o distanciamento da divindade. Bem, como vivemos nos planetas, inseridos nos universos locais e temos o livre-arbítrio, nós somos falíveis, estamos sujeitos ao erro e às insurreições, que são as rebeliões que existem nos universos. E no nosso a gente teve 3 rebeliões, Toda filosofia religiosa, mais cedo ou mais tarde, chega ao conceito de uma lei unificada a reger o universo, de um Deus único. As causas do universo não podem ser inferiores aos efeitos do universo. A fonte do caudal da vida no universo e da mente cósmica deve estar acima dos seus níveis de manifestação. A mente humana não pode ser explicada de um modo consistente, nos termos das ordens inferiores de existência. A mente do homem só pode ser verdadeiramente compreendida quando se reconhece a realidade das ordens mais elevadas de pensamento e de vontade propositada. O homem torna-se inexplicável enquanto ser moral, a menos que a realidade do Pai Universal seja reconhecida. Bem, nos universos criados pelo Pai e os criadores, que são o Filho e o Espírito Infinito e seus filhos Micaéis, são seres coordenados, da Trindade do Paraíso e do Pai, do Filho e do Espírito Infinito, E as suas mentes são mentes muito mais elevadas do que as nossas. Nós estamos nos mundos fazendo a nossa evolução e passamos pelos 3 reinos: reino elemental, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Aliás, são 4, E chegamos ao reino humano agora. E o que acontece conosco? A nossa mente ainda é muito inferior à mente dos seres mais elevados, que são seres celestiais da criação. O filósofo mecanicista professa rejeitar a ideia de uma vontade universal e soberana. O filósofo mecanicista, eles são filósofos, que tendem mais para o materialismo,
essa mesma vontade soberana, cuja atividade de elaboração das leis universais de reverência tão profundamente. Que homenagem não é prestada de um modo não intencional ao Criador das leis, quando o mecanicista concebe que tais leis são atuantes e inexplicativas por si mesmas. Porque, na verdade, né, os materialistas não conseguem explicar, né, Deus e nem a sua obra, né, porque o acaso não existe. Né? É um erro grosseiro humanizar a Deus, exceto no conceito do ajustador do pensamento residente. Mas mesmo isso ainda não é um erro tão crasso quanto mecanizar completamente a ideia da primeira grande fonte sempre. Bem, apesar de não podermos ver o Pai ainda, né, porque somos quase materiais ainda, mas podemos chegar a Deus pela fé, né, pela fé e pelo nosso coração, pelo amor dedicado a Deus, nosso Pai. Será que o Pai do paraíso sofre? Eu não sei. Os filhos criadores podem certamente sofrem, algumas vezes da mesma forma que os mortais. O Filho Eterno e o Espírito Infinito sofrem em um sentido modificado. Penso que o Pai Universal possa sofrer, mas não possa entender como. Talvez por meio do circuito da personalidade ou através da individualidade dos ajustadores do pensamento e das outras outorgas da sua natureza eterna. Porque o Pai sabe tudo que nós fazemos na nossa evolução nos mundos, porque dentro de nós, na nossa mente, agregados, vive uma fagulha dele, né, do Pai Celestial. E também pelo circuito da personalidade que estamos envolvidos, que é um circuito dado a nós pelo Pai Celestial, ele sabe de todas as coisas que passamos aqui. Talvez sofra de uma forma que nós não possamos entender ainda. Ele disse às raças mortais: com todas as vossas aflições, aflige-me. Sem dúvida, ele experimenta um sentimento de paternidade e simpatia compreensiva. Ele pode sofrer verdadeiramente, mas não compreende a natureza desse sofrer. O soberano eterno e infinito do universo dos universos é poder, forma, energia, processo, modelo, princípio, presença e realidade idealizada. No entanto, ele é mais, ele é pessoal. Porque Deus, o Pai Universal, ele é uma pessoa que conhece e pode ser conhecida. Ele exerce uma vontade soberana e experiencia a autoconsciência da divindade. Ele executa os mandatos de uma mente criadora, busca a satisfação da realização de um propósito eterno e manifesta o amor e o afeto de Pai pelos seus filhos do universo. E todos esses traços mais pessoais do Pai podem ser mais bem entendidos quando são observados do modo pelo qual foram revelados na vida auto-outorgada de Micael, o vosso Filho Criador, enquanto encarnado em Urântia. Quer dizer, a vida de Jesus, né, representa para nós, né, tudo que o Pai é. Jesus veio nos trazer essas informações, né? Jesus, o Cristo. Jesus, o homem, e o Cristo, Micael, o soberano do universo local de Nebadu. Deus, o Pai, ama os homens. Deus, o Filho, serve aos homens. Deus, o Espírito, inspira os filhos do universo, na sua aventura sempre ascendente ao encontro de Deus, o Pai, pelos meios ordenados por Deus. Os filhos, por meio do ministério da graça de Deus, o Espírito. Sendo o conselheiro divino designado para a apresentação da revelação do Pai Universal, eu dei continuidade à realização dessas declarações sobre os atributos da Deidade. Então, quem escreveu esse documento para nós foi um conselheiro divino, né? Que é um ser criado pela Trindade do Paraíso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, quando trabalham num bloquinho. Eu agradeço a todos,
né? E se vocês puderem, dê um like, né? Iremos depois para o quarto documento. E uma boa noite a todos.